Irmãos, eu não sei se eu vou conseguir acabar a mensagem toda hoje. Talvez eu vou ter que acabar a mensagem no domingo. Por quê? Porque quando se fala do anticristo, é um tema complexo que eu vou precisar explicar detalhadamente cada aspecto do que você vai ver aqui para que você possa entender. E talvez isso leve um tempo. Eu vou me esforçar para acabar hoje. Mas já estou desde já deixando os irmãos sobre aviso que talvez não tenha como, porque eu não vou acelerar a mensagem e deixar vocês sem entender. Então, como eu disse, quando se fala de anticristo, é um tema complexo, é um tema que requer uma explicação detalhada. E é exatamente isso a minha intenção, do que eu quero fazer essa noite. Então vamos lá, abre Apocalipse capítulo 13. Mais uma vez, estamos tendo o privilégio de ter uma noite escatológica. Só para vocês terem uma noção, irmãos, eu gastei 7 horas de relógio para preparar esse sermão. 7 horas. Eu comecei a meditar nessa mensagem, era 3 e pouco, eu fui acabar, era 9:30 da noite. Porque é um sermão que requer muita atenção. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 1. Vamos ler do 1 até o versículo 9. Deus nos dê graça de nós acabarmos do versículo 1 até o versículo 10, quer dizer. E aí domingo nós continuamos o 11. Se possível fosse, Deus não mudar o quadro e trazer outra mensagem ao meu coração, que a igreja esteja necessitando também. Vamos lá. Apocalipse capítulo 13, versículo 1, está escrito assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e quantas cabeças? 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas. E sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono, e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe defamar o nome e lhe defamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro, para cativeiro leva. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Senhor, estamos diante da sua palavra, em total dependência de Ti e do Teu Espírito, para entender, Deus, todas as figuras, todos esses textos, Deus, não difíceis de interpretação, mas que sabemos que o Senhor é o Deus que ilumina os nossos corações. Ajude-nos a entender, traga edificação, ajude-nos a compreender, Senhor, tudo que será dito aqui. Abra-lhes os corações para que creia, Senhor, para que haja temor, para que aqueles que estão longe cheguem perto, Senhor, para aqueles que não são salvos sejam, para que haja edificação no Teu corpo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se lemos atentamente os jornais, concluiremos que o cenário já está montado para a ascensão de um governo único no mundo. Só é você observar o que está acontecendo aí fora. Se você observar não só o que está acontecendo no Brasil, mas globalmente, mundialmente,
mundialmente, você vai notar, e não é com dificuldade, não é forçando a barra para querer que o anticristo chegue logo. Isso é real. Você vai notar que o cenário já está montado para a ascensão de um governo único no mundo. Por que eu digo isso? Porque o que era apenas ensaio há 3 décadas já começa a ser encenado no Ocidente, com as nações fatigadas pela globalização, suspiram por um líder com poderes ilimitados, a fim de reordená-las economicamente e politicamente. Amados, o líder mundial a quem a palavra de Deus denomina de anticristo já está mais próximo do que supomos. Tenha certeza disso. O líder mundial que a Bíblia chama de anticristo já está mais perto do que supomos. Ele está aguardando apenas o momento apropriado para começar a agir. Igreja, devemos estar preparados para o que está por vir, tanto para a volta de Cristo, que se dará nesse período, no período que o anticristo se manifestar, como também para a chegada do anticristo final. João disse que tem muitos anticristos. A besta já está na terra. O espírito do anticristo já atua na terra através do sistema. Mas o anticristo escatológico final, o chefão, que vai tomar um corpo, que ninguém sabe quem é, a Bíblia não diz, não dá pista de quem vai ser, mas diz que será um homem político, influente. Isso a Bíblia deixa claro. Esse ainda não levantou. Esse ainda não apareceu. E eu quero que você saiba de uma coisa: Jesus não volta antes que ele apareça. Muitas pessoas dizem assim: olha, amanhã pode ser a volta de Jesus. Amanhã eu lhe garanto que não pode. Por quê? Porque o anticristo chefão não se levantou ainda. Então amanhã não será. E nem tampouco, a não ser que amanhã se levante. Mas mesmo assim não será, porque terá um tempo para ele. O próprio Deus vai dar um tempo ao anticristo para que ele persiga a igreja, para que ele coloque o seu governo, para que ele consiga iludir as nações, mate os santos crentes. Então, quando tudo isso estiver acontecendo, é que Jesus volta e o vence. Então, eu quero que você já tenha em mente, sim, que você e eu que está aqui, iremos passar pela grande tribulação. Se você é crente, se seu nome está escrito no livro da vida, você vai passar. Mas se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, você vai se submeter à besta. Você vai se submeter ao ensino dela, você vai ser iludido por ela, enganado por ela e atraído por ela, e você vai adorar ela. Porque a besta vai fazer sinais e prodígios e aparentes milagres. Então Jesus não volta antes que o anticristo final se levante. É necessário que primeiro o homem da iniquidade se manifeste, para que então a última era da igreja comece a acontecer. Devemos lembrar, irmãos, que a Bíblia apresenta o anticristo como uma personagem real, não como uma lenda e nenhuma ficção. É um homem. O diabo vai encarnar em um homem, e esse homem vai ser a própria personificação do diabo em pessoa. O diabo vai tomar um homem com um corpo, e esse homem com um poder político influente, ele vai iludir a nação, de modo que os governos se submeterão à sua ordem. É difícil imaginar isso, irmão, quando pensamos no governo que estamos vivendo. É difícil você imaginar que um homem vai se levantar. Olha bem, quando você olha para o cenário de presidentes, Emmanuel Macron, presidente da Rússia, homens de grande soberba, que não quer ser mandado por ninguém. É difícil, ninguém sabe se vai ser com ele ou com outros, mas o país em si fala por eles. É difícil você entender que um homem, um líder mundial, vai conseguir convencer esses homens a se submeter a eles. Nós só podemos entender isso de uma forma: é porque o diabo estava falando através daquilo. É a fala de Satanás que enganou o anjo, se lembra?
Então por aqui nós entendemos melhor, porque humanamente você não vai acreditar nisso. Você não vai acreditar que o líder da França, da Ucrânia ou da Rússia vai se submeter a um homem para o obedecer. Todos os países, é difícil humanamente falando acreditar nisso. Mas só espiritualmente falando é que você vai entender que isso vai acontecer, porque a fala do homem não será comum. É o próprio dragão, um poder de convencimento que vai os convencer a fazer isso. Como eu disse, a origem grega para a palavra anticristo significa aquele que se levanta contra Cristo. No original, a palavra anticristo tem o sentido de aquele que se levanta contra Cristo. Aquele que se levanta ou se coloca em seu lugar, ou seja, adversário de Cristo. E essa vai ser a sua maior função quando chegar a sua hora. Essa vai ser a função do anticristo: se levantar contra a obra de Cristo. Por isso a igreja fiel será ferrenhamente perseguida. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4 diz que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Quando ele aparecer e surgir, ele vai se levantar contra tudo. A igreja fiel, que ele vai perceber que não vai adorar ele, que não vai seguir ele, que não vai colocar a marca da besta, que não é um chip, tá? Para você que pensa e acreditou há anos que o que falava a você que a marca da besta será um chip na mão e na cabeça, não é um chip. A marca da besta é o sistema. A marca da besta já está em muitas pessoas já. E você vai entender o que é a marca da besta. Não é um chip que vai ser colocado em você e por isso você vai para o inferno. Porque imagina só, um crente. Os crentes vão ser presos. Eu não sei se você observou, o versículo 10 diz: se alguém levar o cativeiro, para o cativeiro vai. Isso aqui está falando quando a perseguição começar. Ele está dizendo: se alguém te prender, vai. Não briga, não tenta matar, não, vai. Se alguém morrer a espada, morre. É isso. Vai ser isso que vai acontecer. Ninguém vai lhe prender para colocar um chip na sua testa e dizer: pronto, você é meu. A marca não é isso. Não é isso a marca. Então ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Irmãos, o anticristo é o representante máximo de Satanás na terra. É a sua perfeita representação. Trata-se de um homem que é aliciado pelo diabo. Coloca-se à sua inteira disposição com o intuito de governar o planeta em seu nome. Esse é o anticristo. Um homem que se colocará à inteira disposição do diabo com o intuito de governar o planeta no nome do diabo. O capítulo 3 de Apocalipse nos mostra os agentes ou os instrumentos usados pelo dragão em seu ataque contra a igreja. São descritas duas bestas. A primeira é um monstro horrível. A segunda está disfarçada, que é no versículo de número 11. Nós não chegamos até lá. A primeira é a mão de Satanás. A segunda é a mente do diabo. A primeira representa o poder perseguidor de Satanás, operando em e por meio das nações deste mundo e os seus governos. A segunda simboliza as religiões e as filosofias falsas deste mundo. Amados irmãos, Satanás, embora derrotado, conforme vimos no capítulo anterior, ainda recebe permissão para perseguir a igreja com a sua fúria mais terrível. Você se lembra que quando estudamos aqui o capítulo 12 todo, foi uma bênção, acabamos o diabo sendo derrotado mais uma vez, mas ele se colocando diante da onde? Da areia do mar. Não foi isso? Então mesmo o diabo derrotado, ele vai receber poder para perseguir a igreja com uma fúria ainda mais terrível. Então, como nós vimos nos versículos anteriores, o dragão sofreu a pior das derrotas quando pensou que estava obtendo a maior das vitórias. Então, quando Cristo está na cruz, o diabo pensava que tinha vencido, mas foi exatamente ali que se cumpria a sua maior definitiva derrota, que ali na cruz, o filho da mulher estava esmagando a cabeça da antiga serpente, como diz Apocalipse, a saber,
Satanás. Então ele perde o direito de acusar e de cobrar a Deus punição para o pecador. Como nós vimos no capítulo 12, quando Jesus morre, pisa a cabeça dele, expulsa ele do céu, ele não tem mais direito de ir no céu como ele ia. Eu não sei se você sabe, mas o diabo, antes da morte de Cristo, ele ia até o céu, diante do trono de Deus, e acusava os filhos de Deus, pedindo a Deus que julgasse, matasse, condenasse toda a humanidade, porque todo mundo pecou. Uma vez que Cristo morre na cruz, esmaga a sua cabeça e justifica o pecador, ele perdeu o direito. Porque se ele for lá no céu e dizer, Senhor, ele tem que ser condenado, Deus vai apontar o dedo e dizer, não, porque meu filho justificou ele. Então ele não pode fazer mais isso. Ele não tem mais esse direito. Então o que aconteceu? O Apocalipse narra para nós o quê? A queda do diabo. Versículo 7 do capítulo 12 narra o diabo sendo expulso do céu, caindo para a terra com grande cólera. Logo após, a Bíblia narra que quando ele vem para a terra com os demônios, ele como chefão, e está aqui, e está operando aqui, ele não pode mais no céu fazer mais nada, perder o posto, a cadeira, não pode acusar mais ninguém, porque nenhuma condenação há para aqueles que se encontram em Cristo Jesus. Ninguém pode condenar mais aquele que Deus justificou por meio da morte do seu filho, e nem tampouco o diabo. Qual a profissão e a missão dele agora? Perseguir o restante da descendência da mulher. Eu, você que creu, que se arrependeu, que é a igreja que está aqui. Essa é a missão dele. Mas para cumprir essa missão, ele não cumpriu sozinho agora. Essa segunda missão dele agora, ele viu que foi derrotado na primeira, tentando sozinho. Ele agora foi chamar um aliado para vir mais forte. E esse aliado é esse monstro que você vê sair aqui desse mar. E ele chamou esse aliado para um propósito só, para que quando o governo dele vier a ascensão, ele persiga, mate, destrua muitos aqui na terra e engane todas as nações. Satanás, irmãos, para que nós entendamos um pouco de quem estamos falando, era um anjo de luz, um anjo esplendoso que habitava no céu, até o dia que se achou iniquidade no seu interior. Irmãos, para que nós possa conhecer melhor quem é esse dragão que dará poder à besta, ou quem era ele antes da sua queda, aqui nós veremos onde se deu a queda e o motivo da queda de Satanás, do anjo de luz ter se tornado o pior demônio que existe na face da terra. Para que você entenda melhor, abra Ezequiel capítulo 28 aí. Para que você entenda o que aconteceu com o diabo. Onde se deu a queda dele no céu? Por que ele caiu? Ezequiel 28. Todos encontraram? Está. Ezequiel, capítulo 28, versículo, vamos ler do versículo 11 ao versículo 19. Entenda que, literalmente falando, essa profecia apontava para o rei de Tiro, o rei Tiro, literalmente. Mas percebemos que é impossível as características que aqui é dita está se referindo a um homem normal. Olha lá, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete do quê? Está falando de Satanás aqui, para você entender quem ele era, tá? Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava
no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sardio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda de ouro se fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Até aí, era glorioso? Isso aqui representa o quão ele era glorioso. É de diabo que o texto está falando aqui. Olhe como Satanás era glorioso. Essas pedras aqui, todo tipo de pedra valiosa, esmeralda, carbúnculo, tudo isso representa safira, jaspe, glória. Está mostrando o quão Satanás era glorioso no dia que foi criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido. O diabo era querubim da guarda ungido. E te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até, aqui se deu a queda, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Sabe o que aconteceu? O diabo se exaltou porque era formoso. A vaidade. O diabo se ensoberbeceu. A soberba foi o pecado que derrubou o diabo. Ele era tão glorioso, mas tão glorioso, que ele olhou para isso e se ensoberbeceu, se exaltou. Tem um pregador que disse que, se você quisesse, para você entender melhor quem era o diabo no céu, é assim: se você chegasse lá no céu e perguntasse: Deus, me mostra uma coisa gloriosa no céu, Deus apontava para Lúcifer e dizia: ali está. Ele era glorioso, ele foi feito gloriosamente, e o texto faz questão de mostrar isso para nós. Mas o texto diz: até o dia que se achou pecado. É difícil, né, para você dizer: mas como, pastor? O cara era anjo, ele foi criado por Deus, como é que criou o pecado? O texto está explicando: se achou violência e pecaste, pelo que te lancei fora, querubim ungido. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Está vendo? Ele se exaltou porque era glorioso, porque era cheio de brilho, de glória. Então o coração dele se encheu de pecado. O que é que aconteceu? O texto explica aí. Deus lançou ele fora, profanado, fora do monte de Deus. Aqui representa a queda. Deus expulsou ele, porque o coração dele se elevou. Mas tem outro texto também, irmãos, que nos dá outra impressão mais grave do que essa. Aqui é a primeira, que você está vendo, de Lúcifer, do dragão, de lá do Apocalipse 13. Quem é ele? Onde se deu a queda? Aqui se deu a queda. Como ele era antes? Você acabou de ver como ele era antes. Glorioso, cheio de brilho, andava sobre as pedras, era glorioso, mas esse próprio brilho fez que o coração dele se soberbecesse, talvez se achasse superior a outros anjos. E Deus olhou a iniquidade que se achou no coração dele. Mas tem outro texto que ele foi ainda mais além do que você pode imaginar. Isaías 14, abre aí. Irmãos, quando eu falei a ideia do céu é êxito a Cristo, falando de anjos, criaturas criadas. Cristo não foi criado, Cristo é o Criador, tá? Isaías 14, versículo 12. Só esperar os irmãos aí para nós lermos juntos. E aqui você vai entender, irmãos, que o diabo passou de todos os limites. Deixa eu só, pronto.
14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Está escrito assim aí? Como caíste do céu. Satanás aqui. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias, agora irmãos, preste bem atenção, rapidinho. Presta atenção que a ideia é quase a mesma de lá, de Ezequiel. É quase a mesma declaração. Agora, olha o que o diabo dizia em seu coração. Tu dizia no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exultarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ficou louco? Você entendeu agora onde se deu a queda do diabo? Eu serei igual a Deus. Não é forte isso, irmãos? Foi isso que o diabo pensou quando ele estava lá no céu. Ué. Você viu? Aqui tudo isso ele está falando no coração. Eu vou subir, vou sentar e vou ser igual a Deus. Ele ficou com inveja de Deus. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E um anjo desse já não podia mais ficar no céu. Né? Não tem como. Ele se corrompeu completamente. E aí, aconteceu o que aconteceu. E é por isso que ele é o pior demônio hoje que existe na face da terra. Até aqui entendemos, amém? Amém. Então vamos lá agora para Apocalipse. Agora nós estamos sabendo de quem estamos tratando. Apocalipse 13. Irmãos, o anticristo, ele será uma espécie de encarnação de Satanás. O anticristo, quando ele se levantar, ele será uma espécie de encarnação de Satanás. Embora o mistério da iniquidade já esteja operando no mundo. O anticristo, quando ele vier, quem é o anticristo? Quem vai operar por trás dele? Quem nós acabamos de ler? Aquele que era anjo de luz e no seu coração disse: eu vou subir, vou sentar no trono de Deus e vou ser igual a Deus. Eu vou fazer um trono do lado de Deus lá, para ser igual ao Altíssimo. O diabo enlouqueceu, a soberba passou de todos os limites, você viu? E aí Deus, sendo Criador, antes que o diabo começasse a pensar em seu interior, Deus já sabia o que ele estava pensando. Pode ver que a Bíblia faz questão de dizer que ele pensava no seu interior isso. Ele queria planejar isso. Deus já sabia. Porque o Criador jamais vai perder para a criatura. Deus lançou ele profanado para a terra. E envergonhado ele está aqui, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ele sabe. O diabo sabe que resta pouco tempo. E a última missão dele, sabe qual é? Exatamente essa que eu estou pregando para vocês. Levantar no homem, se encarnar no homem, como eu disse, que o anticristo será uma espécie de encarnação do diabo, para exercer a sua última missão, até que seja lançado para sempre no lago de fogo, a saber, no inferno eterno. Tirando até uma dúvida, né? Que alguns pensam que o diabo é o chefe do inferno, que o diabo tem a chave do inferno e que ele vai ficar atormentando as pessoas lá. Não, isso não existe. O diabo vai ser mais um atormentado como qualquer outro. O diabo não vai estar cutucando ninguém, o diabo vai estar sofrendo como qualquer um outro, e ele não é o chefe do inferno. É mentira isso. Isso que nós aprendemos não é verdade. A Bíblia diz que o inferno é para ele sofrer junto com todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Tá certo? Abra, por favor, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 7, para que nós entendamos que o mistério da iniquidade já está operando no mundo. Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 7.
Eu acho que na sua Bíblia vai estar escrito assim aí: o caráter do homem da iniquidade. É o anticristo aqui. O caráter do homem da iniquidade. Esse homem é o anticristo. O homem da iniquidade é o homem sem lei. E o homem sem lei é o iníquo. E a Bíblia aponta para o anticristo. Aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus. Vamos lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Amém. Versículo 7. Deixa só os irmãos acharem, e aí nós leremos. Não se preocupe não, irmão, não tenha, fique nervoso não, pode ficar em paz. Capítulo 2, versículo 7. 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 7. Depois de Filipenses, irmão. Depois de Filipenses, primeira, segunda. Fica no meio, entre Filipenses e 1 Timóteo. Eu vou lendo aí por causa da gravação e daqui a pouco vocês acompanham. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Como é? O mistério da iniquidade já opera. Lembre disso, ele já opera. O iníquo, o homem da iniquidade. Só que é o mistério, tá? Ou seja, ele está usando o sistema, não é ele ainda. O mistério da iniquidade já opera. Agora, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Está vendo, irmãos? O mistério já opera, mas ele mesmo, o anticristo escatológico, o anticristo final, está esperando somente que seja tirado o que o detém. Tem alguma coisa que está detendo ele na terra. Alguém está detendo o anticristo aqui na terra. Um poder sobrenatural está segurando ele em algum lugar para que ele não se manifeste antes do tempo. Ele não pode se manifestar porque um poder sobrenatural o mantém para que ele não se manifeste, porque não está no tempo ainda. Então ele aguarda essa instituição que o detém ser retirada. Ele está aguardando só a hora que o detém ele seja retirado para que ele comece a agir. Olha lá, com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato, olha lá, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Veja, aqui você aprende rápido que a igreja passará, está vendo? Ele vai se manifestar, Jesus vem e com o sopro da boca vai destruir ele. Mas isso vai estar acontecendo na terra. Olha lá. Agora, versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo, que é o anticristo, é segunda a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Veja bem, irmãos, o que é que Paulo está querendo dizer aqui quando ele diz que o anticristo, que o mistério da iniquidade já opera? É que embora
o homem da iniquidade ainda não tivesse aparecido, veja o que é que Paulo está querendo nos informar aqui, que embora o homem da iniquidade não tivesse aparecido, mas ao mesmo poder satânico, que por fim vai gerar esse indivíduo já estava presente, exercendo a sua influência, ou seja, o mistério da iniquidade já estava em operação nos dias de Paulo, assim como também está em nossos dias. Ele já estava operando, esse mistério da iniquidade já estava operando na época do apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, e ele continua operando em nossos dias. E aqui aprendemos uma coisa, irmãos: o fato dele ainda estar detido é, sem dúvida, um sinal urgente para a igreja cumprir a sua missão. Guarde isso, não perca isso de vista, porque é exatamente isso que o texto lá vai nos mostrar. O fato do anticristo estar detido pela uma instituição poderosa é exatamente o sinal urgente que a igreja tem que cumprir a sua missão. Quero dizer que esse é o período da igreja avançar o reino de Deus. Esse é o seu tempo, esse é o meu tempo, esse é o tempo da igreja pregar, proclamar, anunciar o evangelho de Cristo a todas as nações. Por que eu estou dizendo isso? Porque não está longe, irmãos, o tempo que a igreja não vai poder fazer mais isso. Grave isso. Você acabou de ler. O mistério da iniquidade já opera, sim, mas alguma coisa o detém. Tudo bem. O que é que ele está esperando, pastor? O que o detém tirar a mão. Para que então, de fato, como diz, seja revelado. Agora é o chefão mesmo, o federal, o anticristo escatológico, o homem que o diabo vai possuir, levante e seja revelado. Ele só está esperando, talvez ele já esteve na terra, esse homem. Um diz que é Emmanuel Macron, outros, a igreja do antepassado acreditava que o anticristo seria o Papa. Muitas especulações, não é Emmanuel Macron, não é o Papa. A Bíblia não diz o homem, olha, é aquele homem, mas a Bíblia dá características de como será esse homem. Porque, como eu disse, não está longe o tempo que a igreja não vai poder fazer isso mais. Porque o que detém o homem da iniquidade, que é o anticristo, por um determinado tempo, não o deterá mais. E ele será livre para cumprir a sua missão perversa, maligna e cruel, missão que ele espera com sede para cumprir, que é exercer o seu governo de pecado, de blasfêmia, de apostasia, perseguir a igreja, enganar as nações para ser adorado e se levantar contra tudo que se chama Deus. Ele só está esperando a hora certa para trazer todas essas podridões. Não vai ser um tempo terrível. Esse tempo será tão terrível, que Jesus, quando estava na terra, disse: será tribulação como nunca houve e como nunca jamais haverá igual. Grave isso. Jesus disse: nesse dia, no dia da grande tribulação, vai ser algo tão terrível que nunca houve nada igual e nunca mais haverá algo parecido. Será? Imagine se esse homem vai trazer o mal. É só imaginar o diabo que perdeu no céu, desceu com sede para a terra e está esperando a sua hora. Pronto, você imagina. É como alguém que espera pela sua vingança. Para ele é uma vingança. Só que para nós, por mais que ele nos mate, é vitória, é glória, é eternidade. Certo, irmãos? Glória a Deus. Isso é um tema muito bom, irmãos, muito instigante. Então, como eu disse, ele está esperando só a hora. Para quê, pastor? Para exercer seu governo de pecado, de blasfêmia contra Deus. Ele vai blasfemar contra Deus. Exercer um governo de apostasia, ou seja, as igrejas vai estar cheias, como hoje está, mas a verdade não está lá. As pessoas não vão querer a verdade. As pessoas vai ter a verdade como inimiga delas e ouvirão a mentira, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Elas se apostatarão da fé, tendo comichão no ouvido, vão amontoar para si falsos profetas, falsos mestres. O diabo vai usar tudo isso para perseguir a igreja, enganar as nações, para ser adorado. Esse é um dos propósitos dele.
se levantar contra tudo que se chama a Deus, a igreja será ferrenhamente perseguida. E influenciando as nações receberem a sua marca. Ele vai influenciar as pessoas a receber a sua marca, que não é um chip. Vamos voltar para lá para o texto do Apocalipse. Irmão, todos estão entendendo até aqui? Diga um amém. Amém. Glória a Deus, que bom. Lembramos, amado, agora vamos lá. Primeiro, Apocalipse capítulo 1, vamos lá. Vi emergir do mar uma besta que tinha o quê? 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Até aí. Eu vou começar a expor o texto. Lembramos que os chifres na Bíblia, primeiro eu quero explicar os chifres que João viu. Não é 10 chifres, isso aqui tem um grande significado aqui para a besta. E os chifres na Bíblia representam o poder esmagador que o diabo, a besta, terá. Quanto mais chifres, mais poder. Chifre na Bíblia representa poder esmagador. Então, irmãos, a monstruosa mistura de característica aqui demonstrada representa a velocidade da besta e como ela é abominável. Tudo isso que você está vendo aqui, chifres, as figuras que você está vendo aqui, esse ogro, esse monstro que você está vendo aqui, representa a velocidade da besta e como ela é abominável. Irmãos, quando a Bíblia fala sobre a besta, ou sobre besta, ela quer trazer a ideia de um animal horrível, de um animal monstruoso, de um animal assustador, realmente abominável. É isso que a Bíblia quer dizer quando ela fala de besta. E essa besta, irmãos, ela emerge ou emergirá num breve tempo do fim. Quando é que essa besta vai surgir, pastor? Em um breve tempo do fim. A Bíblia descreve esse tempo de várias formas. A primeira é a apostasia. A terra estará em uma apostasia horrível. E esse será o cenário que a besta vai aparecer. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Não precisa abrir. A segunda é a grande tribulação. Vai ser na época da grande tribulação que ela vai emergir, que ela vai aparecer, que o anticristo federal, o último anticristo vai aparecer. Isso nós vamos ver em Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22. A terceira revelação é do homem da iniquidade, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Veja, amados, esse mesmo anticristo aqui, ele aparece no livro de Daniel. Ele é representado lá, inicialmente, não como uma pessoa, mas como 4 animais. Esse mesmo anticristo que você está vendo aqui, essa besta que você viu surgir do mar, ele também aparece no livro do profeta Daniel. E lá, no livro do profeta Daniel, ele é representado inicialmente, não como uma pessoa, mas como 4 animais que representam 4 reinos. Sendo mais específico, no último reino. Vamos ler Daniel para termos mais clareza diante daquilo que estamos lendo. Para que nós entendamos o livro do Apocalipse, é necessário que nós voltamos ao Velho Testamento, porque as figuras que aqui é encontrada, encontraremos todas. Olhe bem o que eu estou dizendo a você. O leopardo com os pés, o urso, o leão, tudo que você está encontrando aqui, iremos encontrar todas essas figuras aqui encontradas, todas elas no Antigo Testamento. Especificamente no livro de Daniel, que é um livro escatológico e apocalíptico. Abra Daniel capítulo 7, versículo 1. Daniel capítulo 7, versículo 1. Vamos lá. Lembre das figuras que nós lemos lá em Apocalipse. Esse anticristo vai aparecer aqui agora em Daniel.
No Antigo Testamento, essa mesma besta, esse ogro que você viu lá em Apocalipse, ele vai aparecer aqui agora. Todos encontraram? Daniel capítulo 7, versículo 1. O sonho sobre os 4 animais, está escrito aí assim? No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, eis que os 4 ventos do céu agitavam o quê? O mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subia da onde? Do mar. Lembra de onde a besta subiu lá em Apocalipse? Do mar, olha lá, subia do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantando-a da terra e posto em 2 pés. Como homem, e lhe foi dado a mente do homem. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhes dizia: levanta-te e devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, e tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha quantos chifres? 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que ele subia, outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Notou aí, irmãos? Vejam, amados, de uma forma literal, cada animal desse, eu quero fazer você entender o que está acontecendo aqui. Com certeza você observou as semelhanças, né? 10 chifres lá, 10 chifres aqui. Animais igual, leopardo lá, leopardo aqui. É porque está se falando do mesmo texto mesmo. Mas veja, de uma forma literal, cada animal desse que você viu aí agora representa um império e um reino da época. Cada animal desse que acabamos de ver aqui representa um império e um reino da época. O primeiro, como um leão, esse animal que Daniel está vendo aqui, estava apontando para a força do império babilônico daquela época. Representava literalmente, diretamente o império babilônico, ou seja, o poder que esse império teria e como ele seria destrutivo e forte. O segundo urso representa o império medo-persa, que surgiu depois do império babilônico, vencendo a Babilônia e outros reinos. Veja que é cada um mais forte do que o outro. Lembre, eu estou falando literalmente, esses animais apontavam para reinos e reis, literalmente, falando de um por um. O primeiro, Babilônia. O segundo, Medo-Persa. Observe aqui que está se falando de 4 reinos que foram levantados, cada um no seu tempo, um mais forte do que o outro. Mas logo após temos outro animal, sendo identificado aí como leopardo, e tinha nas costas 4 asas. Esse animal representa o Império Grego. Era simbolizado por um leopardo, conhecido pela sua rapidez. Lembrando que todos esses animais apontavam para o anticristo. Mas no último animal, mais poderoso de todos, mais terrível e monstruoso, temos as características que mais aponta, que mais representa, que mais identifica o anticristo. Foi o final, que ele não deu nome. O último animal, você prestou atenção? Que ele é o mais monstruoso, mais espantoso. Esse é o que mais aponta para o anticristo. Mas para que isso fique claro, observe a quantidade
quantidade de chifres. Vamos lá, destacar alguns pontos aqui. Observe de onde os animais sobem. Versículo 3 aí. Leia o versículo 3 de Daniel. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam da onde? Agora observe Daniel 7, a quantidade de chifres do animal, terrível e espantoso, sobre modo forte que Daniel vê. Ele tinha quantos chifres aí? Versículo 7. Tinha quantos? 10 chifres. Agora observe que Daniel, eis que saía da sua boca e falava com insolência. Daniel 7, 8. Vamos lá. Estando eu a observar os chifres, eis que ele subia outro pequeno, diante da qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. O que significa insolência, pastor? Falar desrespeitosamente e blasfemando contra alguém. Daniel capítulo 21, agora observe o que Daniel diz, que ele fazia guerra contra os santos e prevalecia. Daniel 7, 21, veja aí, que esse animal faz guerra contra os santos e os vencia. Está escrito o que aí, Daniel? Daniel 7, 21. Eu olhava esse que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra. Agora vamos fazer uma breve lembrança do que lemos lá em Apocalipse. Vamos lá, volte para Apocalipse agora. Apocalipse capítulo 13. Isso aqui eu quero fazer você entender que todos aqueles 4 animais lá, aquelas figuras, literalmente apontavam para os reis e reinos, mas simbolicamente apontava para o anticristo. Era o anticristo. Agora vai ficar claro agora. Vamos lá. Em Apocalipse, João vê emergir do mar uma besta. Em Daniel 7:3, Daniel vê 4 animais grandes que subiam do mar. Notem que as referências são as mesmas. Aqui em Apocalipse 13:1, João vê também que a besta que emerge do mar tinha 10 chifres. Daniel 7:7 diz que o 4º animal terrível e espantoso sobre o modo forte tinha 10 chifres. Aqui em Apocalipse capítulo 1, João vê sobre as cabeças da besta nomes de blasfêmia. Daniel 7:8, que no chifre do animal diz que ele viu que havia olhos como de homens, uma boca que falava com insolência, que significa falar desrespeitosamente, blasfemando contra alguém. Aqui em Apocalipse capítulo 7, João diz que foi-lhe dado também que pelejasse contra o santo e os vencesse. Leia aí comigo, Apocalipse 13:7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o... Em Daniel capítulo 7, 21, diz que eis que os chifres fazia guerra contra os santos e prevalecia. Está vendo, irmãos, como está claro? Está se falando da mesma coisa, do mesmo animal. Veja, irmãos, é nítido e claro que estamos falando tanto em Daniel quanto em Apocalipse do mesmo ser, da mesma pessoa, que se chama Anticristo. Mas para que isso fique mais claro para nós, para que isso fique estampado diante dos nossos olhos, vamos olhar agora para as figuras dos animais que é dito aqui em Apocalipse e as figuras dos animais que é dito em Daniel. Vamos lá, Apocalipse 13:2 aí. Vamos lá. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca de leão. Agora, por favor, vamos para Daniel novamente. Se lembre dos animais que você viu aqui: leopardo, urso e leão. Daniel 7, de novo, rapidinho. O primeiro era como um leão e tinha asas
Continuei olhando, eis que semelhante se levantou outro, que era o... Quem pode dizer aí? O primeiro é o leão, o segundo... urso. E o terceiro... leopardo. Viu aí, irmãos? Aqui entendemos de uma vez por todas que esse texto aponta para o anticristo. Precisava desse último detalhe, das características dos animais, talvez você não observou, mas eles são os mesmos. Viu lá? Leão, leopardo e urso. É o anticristo. Está se falando da mesma pessoa, do mesmo ser. Observe que as semelhanças são idênticas dos 4 animais que Daniel vê subir do mar. Com essa única besta que João vê subir do mar em Apocalipse. Então lá em Apocalipse 13, entendemos que João está vendo 4 em 1. Talvez você fique me perguntando, mas pastor, se é a mesma pessoa, por que Daniel vê 4 e João vê 1? Porque João, lá no capítulo 13 de Apocalipse, está vendo 4 em 1. João está vendo 4 animais em 1, em Apocalipse. Os 4 animais que acabamos de ler aqui em Daniel, que são distintos em Apocalipse, eles se reúnem para se tornar um só animal. Agora vamos voltar para lá e de lá nós não saímos mais. Irmãos, é preciso fazer isso para que nós entendamos. Lembra que eu disse que é um texto complicado? É preciso nós passear a Bíblia para entender o que está acontecendo aqui. Vamos lá, Apocalipse 13 de novo. Esse dragão, esse grande império que se levanta do mar com o objetivo de perseguir a igreja, João está querendo nos explicar que é o primeiro aliado do dragão para perseguir a igreja, que representa o poder político, militar, econômico, são os reinos deste mundo. O dragão que sobe do mar, uma vez que identificamos que é o mesmo de Daniel, que é as bestas, que João está vendo 4 em 1, os 4 animais lá de Daniel 7, se uniram e se tornaram um só aqui em Apocalipse, mas é o mesmo animal, as mesmas características, vão fazer as mesmas coisas, tem 10 chifres, os animais são iguais, vai perseguir a igreja da mesma forma. E o que representa essa besta? O poder político, militar, econômico, são os reinos deste mundo, que o próprio Satanás ofereceu a Cristo, dizendo: se prostrares e me adorares, eu te dou os reinos do mundo. Em Mateus 4, está escrito lá, quando o diabo vai tentar Jesus, ele diz, mostra o reino e diz: eu te dou se me adorares. E é o que ele tem feito ainda com as pessoas. Ele tem feito para muitos aqui, ele tem feito para todos aqui. Talvez tenha conquistado alguns. E por isso, amados, vai reinos, vem reinos, levanta império, cai império, vai governo, vem governo, vai rei, vem rei, vai presidente, vem presidente, mas o verdadeiro chefe não muda. Grave isso, não muda. O verdadeiro chefe, ele continua. E o verdadeiro chefe, irmãos, é o dragão, que utiliza desse grande sistema, seja através da ditadura, seja através dos governos totalitários, seja através do que for. Em última instância, o chefe do sistema, os chefes do reino, deste mundo, até que isso lhe seja tirado, esse governo é o dragão. É o dragão, o chefe desse sistema. E ele usa desse instrumento para perseguir a igreja, como fazia no primeiro século, representado na figura do 4º animal. Eu acabei esquecendo de dizer quem era o 4º animal, né, irmão? O 4º animal é o Império de Roma. Primeiro Babilônia, segundo Medo-Persa, terceiro grego, 4º Império de Roma. Aquele 4º animal cabuloso, asqueroso que você viu lá, literalmente apontava para o Império de Roma, que viria sendo mais poderoso, mais cruel, mais forte do que todos aqueles que você viram anterior. Você prestou atenção que Daniel disse que ele era mais forte, não foi? Esse último é mais forte do que os outros, porque realmente Roma foi, irmãos, algo tenebroso para outras nações. Então o 4º animal apontava para a figura do anticristo, que usava Roma naquela época. Ou seja, o representante de Roma e os seus imperadores loucos, mas
conhecido deles, Nero, perseguindo a igreja. O que foi que eles fizeram? Oprimiu a igreja, matando o crente, perseguindo, jogando os crentes nas arenas para serem mortos pelos leões, queimados em praça pública, perseguindo, matando com crueldade todos os cristãos daquela época. Veja, irmãos, todas essas figuras apontam para um homem que está para se levantar. Isso não vai demorar. A ideia do mar aqui que você viu, né? Vamos lá, leia comigo. Vi emergir do mar. Eu expliquei os chifres. Agora eu quero explicar o mar. O mar aqui, ele tem o seu significado. E quer nos informar que quando isso acontecer, quando a Bíblia fala de chifre e poder, quando ela fala de mar, não é simples que ele se colocou diante do mar. Tem um significado. E isso quer dizer para nós que quando o anticristo levantar, isso se dará em um tempo de turbulência. É isso que representa o mar. Quando o anticristo for se levantar, isso vai ser em um tempo de turbulência. O que significa as águas do mar? São multidões, ou seja, as nações e os povos na sua turbulência. O mar é um ótimo símbolo da superfície agitada da humanidade não regenerada. De novo, o mar é um ótimo símbolo da superfície agitada da humanidade não regenerada, especialmente do turbilhão da vida social, nacional, da qual surgem os grandes movimentos históricos do mundo. As águas são símbolos das nações não regeneradas em sua agitação. Vai ser assim quando o anticristo, o clima vai estar assim, as nações estarão agitadas, já está assim, irmãos. Como também o mar é um símbolo da situação social, política conturbada e tormentosa. Então, antes do levantamento do anticristo, o mundo estará em desespero, em um beco sem saída. É assim que o clima vai estar. Com as ondas do mar, o mundo estará agitado, as nações estarão agitadas, o mundo estará em desespero, em um beco sem saída. A terra estará nesse caos. Então, ele emerge do mar. Quem emerge do mar? A besta. O anticristo. Citado pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses como homem da iniquidade, o homem sem lei. Ele é conhecido como o iníquo, ele é conhecido como o homem da iniquidade, ele é conhecido como o homem da dissolução, da abominação, ele é conhecido como o anticristo. A Bíblia dá muitos nomes para ele, mas é um só, é uma pessoa só. O William Hendrickson diz que a besta que sobe do mar simboliza o poder perseguidor de Satanás, incorporando em todas as nações e governos desse mundo. Através de toda a história, esse personagem encarnou-se na figura dos imperadores e massacrou a igreja e os crentes da época. Então ele se levantará em um contexto de grandes convulsões naturais, terremotos, epidemias, fomes, guerra, rumores de guerra. Eis aí um grande sinal para nós estarmos bem preparados, porque isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Ele surgirá em um tempo de profunda inquietação religiosa. Ele brotará do ventre da grande apostasia. Os homens obedecerão a ensinos de demônios. Os falsos mestres nesse tempo estarão sendo recebidos com entusiasmos. Estamos vivendo isso. Os falsos mestres estão sendo exaltados, ditos, seguidos, defendidos. Irmãos, e o pior é que isso já está acontecendo. Irmãos, eu estou descrevendo para vocês o cenário que o mundo vai estar quando essa besta vai emergir do mar, incorporando em um homem, em um governante de muita influência. Nós não sabemos quem é, e a Bíblia só falou das características da besta. Nos deixou claro que ele vai exercer esse poder usando um homem político, muito influente e com muito poder. Não sabemos quem é. Então tudo que está escrito aqui acerca dele, ele começará a fazer e vai acontecer na terra tudo que Apocalipse 13 está falando para nós. Nesse tempo haverá duas igrejas, irmãos.
a apóstata e a fiel. Então essa besta, em forma de homem, surge num período semelhante ao que falei aqui agora, oferecendo solução aos problemas mundiais. Por que você acha que ele vai ser adorado então seguido, irmãos? O mundo vai estar como a onda do mar, agitado, num beco sem saída, esperando um homem que apareça dizendo: eu posso resolver. Eu tenho capacidade de resolver o problema de todas as nações. Você que está aí do outro lado, você que me ouve, eis aqui um homem preparado para resolver o seu problema. Então é exatamente isso que vai acontecer. Ele vai surgir nesse cenário que eu acabei de dizer, e ele vai surgir trazendo a solução dos problemas mundiais, proclamando paz. Proclamando paz. Para um mundo, irmão, que nessa mesma época estará como um vulcão em erupção, completamente agitado. Como 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3 diz, que quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Irmãos, nesse tempo, o mundo estará pronto para endeusar qualquer novo César que consiga dar à sociedade caótica unidade e paz. O mundo estará pronto, prontinho para receber esse dragão. Vamos para o versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Irmãos, o inimigo, ele é imitador. Ele sempre tenta imitar a Deus. Por isso que eu fiz questão de ler Ezequiel e Isaías para vocês. Você viu que ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E não é diferente isso. Mas a sua imitação é uma imitação baixa, de qualidade baixa. Ele nunca consegue imitar exatamente ao Senhor Jesus. Se lembra, amados irmãos, que isso vem do início, como eu disse, da queda de Satanás. Ele queria ser semelhante a Deus. Lembramos, irmãos, que em Mateus, capítulo 28, versículo de número 18, depois da ressurreição de Jesus, Jesus disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e o Pai lhe deu ao Filho todo o poder. Então agora aqui temos uma informação de uma falsa ressurreição. Isso aqui não é verdadeiro, é uma encenação. O que você viu aí, que a besta foi golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, é uma falsa encenação de ressurreição. Não é verdadeiro. Isso é uma encenação, ou seja, o anticristo vai manifestar-se com um grande milagre. Ele vai se apresentar mostrando às pessoas que ele tem um poder sobrenatural. Lembra, irmãos, que aqui estamos falando de um homem já, de um governante, de um político influente, poderoso, que é a besta, o possuirá, que Satanás dará poder para agir. Ele vai tentar parecer uma pessoa sobrenatural através dessa falsa ressurreição. Com certeza não será uma genuína ressurreição dentre os mortos. Ele está tentando imitar Cristo. Como Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele está querendo fazer o mesmo para trazer uma perspectiva da nação, que ele é uma pessoa sobrenatural. Não, mas na verdade será um simulacro da ressurreição produzida por Satanás. Ou seja, esse homem é Satanás governando em pessoa. Agora perceba que isso tudo tem um propósito. Claro, tentar imitar Cristo está evidente, mas o propósito está exatamente aí no texto, para que o povo se maravilhe com tamanha demonstração de milagre e de poder, e adore, siga, idolatre, sirva e obedeça a besta. Mas o maior propósito aqui do dragão é outro. Veja aí, agora vamos ler até o versículo 4. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram quem? O dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Está vendo, irmãos, que as pessoas estão impressionadas. As
pessoas estão, pasma, impactadas. O mundo vai se impactar com tamanha demonstração de poder. Então estou mostrando a vocês que esse simulacro de ressurreição é exatamente para impressionar as pessoas e fazer que elas realmente acreditem que ele ressuscitou de verdade, que ele é um homem sobrenatural e que ele é digno de ser adorado, seguido e ouvido. Por isso, qual é a reação das pessoas? Versículo 4. E adoraram a besta. Adoraram a besta depois de quê? Depois do simulacro da ressurreição. Você prestou atenção que a besta, versículo 4, e o dragão deu autoridade à besta? Mais uma imitação falsa do diabo. Assim como Jesus disse, depois da ressurreição. Vocês se lembram? Eu estou mostrando a vocês aqui, claro, como o diabo quer imitar Jesus. Quando Jesus ressuscitou em Mateus 28, ele diz assim, Mateus 27, 28, ele diz, foi-me dado, Mateus 28, 18, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Depois da falsa ressurreição, do simulacro, o que é que a Bíblia nos informa? E deu o dragão a autoridade a quem? A besta. Veja, ele está querendo imitar Deus em tudo. E a terra se maravilhou seguindo a besta. Adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Primeira coisa que devemos lembrar aqui, é que mais uma vez, como eu disse, o dragão está tentando imitar. Está tentando imitar quem? Imitar a obra de Deus na terra, na figura da Trindade Santa. O dragão está tentando imitar a Deus na figura da Trindade Santa. Observe que, assim como tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que trabalhou para nos salvar, chamando-nos para nos salvar, que se chama Trindade, aqui encontramos a figura de um dragão, de uma besta e de outra besta, que emerge do mar, no versículo 11 aí. Temos aqui uma figura da Trindade do mal. O diabo quer imitar a Deus em tudo. E eu quero que você note isso. Veja que da mesma forma que todo o poder foi dado a Cristo no céu e na terra, como eu disse, após a sua ressurreição, o diabo tenta fazer semelhante. Mas ele nunca conseguiu, nunca conseguirá, porque o diabo sempre será trevas e Deus sempre será luz. O diabo sempre será a personificação do mal e Deus é o próprio bem, porque Deus é único, todo-poderoso, infinito, santíssimo e eterno. Agora, essa fala aqui de quem é semelhante à besta, no versículo 4, está sendo dita exatamente pelo falso milagre, simulacro da ressurreição do versículo anterior. É por isso que você está vendo as pessoas impressionadas aqui, por causa do milagre. As pessoas se impressionaram com os falsos sinais, que será realizado por Satanás. Sinais esses que o apóstolo Paulo chama de prodígios da mentira. Eu quero deixar claro para vocês que esses sinais são mentirosos. Eles não são verdadeiros. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, Paulo diz, falando do mesmo homem, o homem da iniquidade, o anticristo aqui do Apocalipse, Paulo diz que ele surgiria fazendo sinais e prodígios, mas esses sinais seriam sinais da mentira. Então aqui é a certeza que não é verdadeira essa ressurreição, é um simulacro, é uma encenação, é uma farsa que parece, mas não é. Mas o problema é que só vai perceber isso aqueles que têm o selo de Deus sobre a sua testa, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que têm o selo e não a marca do diabo sobre a sua mente. Então o que é a marca do diabo? Que diz que está na mão e na mente. A marca do diabo, irmão, é a obediência das pessoas em seguir esse sistema perverso e maligno. A marca do diabo é você obedecer na sua mente tudo aquilo que satisfaz ao diabo. E com as suas mãos você pratica o ato. Por isso lá está escrito que a marca será na fronte e na mão. Porque com a mente você pensa e com a mão você pratica. Então aqui está a marca do diabo. A mente. Você vai produzir coisas que vai agradar o diabo. Você vai andar conforme o curso do
diabo, você vai obedecer ao diabo, vai servir o diabo, você entre aspas, aqueles que vão fazer isso. Isso é a marca da besta, não é nenhum chip não, como alguns disseram. Então aqueles que tiverem a marca da besta, eles vão adorar o diabo facinho, facinho. Quando vê esse milagre aqui, bem-aventurado é você que está ouvindo essa mensagem, que você vai lembrar disso se estiver na terra ainda, e talvez vai tomar a decisão certa. Você vai lembrar e talvez não vai adorar essa besta, por mais que ele tente te matar, você não fará isso, mas outros fará isso de uma forma agradável. Primeiro que eles vão ter a besta como um Deus. Quem é que ressuscita? Se não um Deus. Só que é falso, só que é mentira, é para chamar a atenção das nações, e chamou, e vai chamar. O texto deixa claro que o quê? Quem é semelhante à besta? Vai acontecer, as nações vão adorar a besta, as nações vão seguir, vai receber a marca, vai adorar a besta de uma forma infelizmente louca, porque isso vai custar o inferno para todos aqueles que receberem a marca da besta. Isso, irmão, chama a sua atenção, sabe para quê? Você devia pensar agora, irmãos. Se você hoje aqui não obedece esse sistema aí, né? Se você ainda não pensa como o mundo, pratica as coisas do mundo, essa é a marca da besta, tá, irmãos? Ninguém vai colocar chip em sua cabeça, não. Simplesmente o diabo vai fazer milagres e as pessoas dizem: oh, quem é semelhante à besta? E vai adorar, segui-lo, obedecer tudo que ele mandar. Só que tem pessoas que já estão obedecendo o diabo, já estão obedecendo o sistema, já estão andando segundo o curso das trevas, e elas praticamente já estão marcadas, e elas estão marcadas aqui e aqui, praticando e obedecendo o sistema corrupto desse mundo. Isso traz um alerta para você. Se você está obedecendo e praticando o sistema desse mundo, eu rogo a Deus hoje, com essa mensagem escatológica, reveladora, esclarecedora do que vai acontecer lá fora. É por isso que eu digo que a igreja, irmão, é o lugar mais bem-aventurado e o melhor lugar para se estar. Aonde você vai ter uma revelação dessa, se não na casa de Deus, numa igreja fiel que tenha compromisso com as Escrituras? Muitas pessoas não sabem de nada disso aqui que está sendo dito, nem tem nem noção. Como será? Que sinais será? Como ele vai surgir? Você não. Nós estamos tendo a ideia perfeita de como ele, em que tempo vai surgir, o que é que vai estar acontecendo, o porquê que ele vai surgir e como ele vai surgir. E as pessoas vão adorar ele. Como eu disse, somente aqueles, irmãos, que não tiverem a marca da besta vai perceber. Aqueles que tiverem o nome escrito no livro da vida, esses não vão adorar. Só um instante. Como eu disse, só vai perceber isso aqueles que têm o selo de Deus sobre a sua testa. Mas o outro fato nos chama a atenção aqui, antes de voltarmos para, antes de falarmos sobre Apocalipse. Ele só vai operar somente quando aquilo que agora o detém for afastado. Ele começa a agir. Eu não falei o que detém, a pergunta é: o que é que detém o diabo? Segundo a Tessalonicenses nos informou que alguma coisa detém o anticristo. Eu não posso deixar de informar. O que é que detém o diabo? Temos interpretações. Acredito eu que seja essa primeira a mais fiel. A primeira é o ministério universal da mensagem do Evangelho e o Espírito Santo e sua personificação particular. Ou seja, a proclamação do Evangelho, a ação do Espírito Santo que opera através da proclamação do Evangelho é o que o detém. O que é que o detém, que nós lemos lá? Se lembra que eu enfatizei dizendo que alguma coisa detém o anticristo? Acreditamos que o que está detendo o anticristo é a proclamação do Evangelho. O tempo que foi dado ao Evangelho. É isso que está detendo o anticristo. É isso que está impedindo que ele se manifeste. Ou um ser angelical com instituições sob o seu controle. Ou seja, um ser angelical específico recebendo ordem de Deus para deter o homem da iniquidade. Porém,
aqui chegamos a uma conclusão que, qualquer que seja a interpretação, é certo que a vontade de Deus repousa de modo evidente por trás da instituição e da pessoa cujo propósito é deter o anticristo. É Deus. Sabemos que é Deus que está detendo, seja através do evangelho, seja através de um anjo. Acredito mais eu na interpretação do evangelho. Vocês vão entender o porquê. Eu acredito que o que detém é o tempo do evangelho, o evangelho na terra ainda. E esse tempo é uma grande oportunidade para você que está aqui se arrepender, crer no evangelho e ser salvo. Porque o tempo do evangelho é o tempo da misericórdia de Deus. É o tempo que a igreja tem que proclamar a todas as nações, para que então até o último eleito seja salvo. Por isso que eu acredito que é a proclamação do evangelho que está segurando ele. Porque Jesus diz que esse evangelho, lá em Mateus capítulo 24, será anunciado a todas as nações, até que o último eleito seja salvo, então verá o fim. Quando o último eleito dessa terra ser alcançado pelo poder do evangelho, então o anticristo se manifesta. Aleluia, glória a Deus. Então, por isso que eu creio que é o evangelho que está detendo ele. É o evangelho. Vamos lá para o versículo 5, que eu vou correr, irmãos, tá? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e autoridade para agir, 42 meses, até aí. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, é isso que ele vai fazer, e autoridade para agir 42 meses. Irmãos, esse 42 meses aqui é simbólico. Eu quero fazer você entender. Preste bem atenção para você entender isso aqui. Esses 42 meses que você está vendo aí em Apocalipse, ele é simbólico. É aquele número emblemático que se refere tanto ao testemunho da igreja como ao tempo da perseguição do mal. 42 meses é o mesmo de 1260 dias, que está escrito no capítulo 12. Está lembrado desse tempo que nós foi falado aqui na pregação? Você que não assistiu a pregação anterior, está lá no canal, gente. Apocalipse, capítulo 12. Eu esqueci o tema da mensagem. Alguém lembra aí para me ajudar? O tema que está lá. Quem lembra aí o tema que está lá, irmãos? Para falar aqui os irmãos. Então depois nós lembramos. Não, a outra, do Apocalipse. Acho que é... Deixa eu falar, depois nós lembramos. A verdadeira guerra, né? Acho que é a verdadeira guerra espiritual, uma coisa assim. Mas o fato é que esses dias aqui que nós acabamos de ver, esses meses, 42 meses, que aqui está, é o mesmo de 1260 dias, ou o mesmo de 3 anos e meio. Esses 42 meses que acabamos de ler, é o mesmo de 1260 dias, ou o mesmo de 3 anos e meio, ou o mesmo de um tempo. Quem está lembrado? Está lembrado? É o mesmo de um tempo, que seria um ano, 2 tempos, que seria 2 anos, e metade de um tempo, que seria meio ano, ou seja, 3 anos e meio, da mesma quantidade, 3 anos e meio. Então esses 42 meses que estamos vendo aqui, simboliza 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio, irmãos, são divididos em 2 partes. Preste bem atenção para você entender isso. Isso é do dia que Jesus ressuscitou até o dia que estamos aqui. Esses 42 meses é simbólico de tal um tempo que Deus vai dar a besta para agir na terra. Entende? Esses 42 meses é o tempo que Deus vai dar, melhor, a igreja para proclamar o evangelho. E a besta como um sistema ainda para fazer as suas ações. Então, como eu disse, esses 3 anos e meio são divididos em 2 partes. 3 anos e meio é a metade de 7 anos, irmãos. Então aqui nós começamos a entender o sentido desse número. Deus dividiu a história no meio. Deus dividiu a história da redenção, contando a partir da ressurreição de Cristo. A história da redenção, contando a partir da ressurreição de Cristo, Deus dividiu a história no meio. E concede a metade da história, que são 3 anos e meio longos. Lembrando que esses números são simbólicos, que representam um tempo determinado que Deus está dando, que Deus deu, tanto para que Cristo viesse
viesse ao mundo, estabelecesse o seu reino, morresse pelo seu povo chamado e ressuscitasse para a glória de Deus, atraindo para ele povo de todas as tribos, línguas e nações. Esses 12 meses aqui representa esse tempo. Deus dividiu a história da redenção da humanidade. E dentro desse mesmo tempo, enviar esse povo agora, que é chamado de igreja, para proclamar as boas novas, o evangelho, anunciar a salvação de Cristo, para que todos os salvos sejam alcançados. Período esse que representa a liberdade que a igreja tem de proclamar, anunciar o evangelho. Seja bem sucedida, com êxito, a todas as nações, até que o último eleito que está nessa terra seja salvo. Agora veja bem, esse que simboliza esses 42 meses. Um tempo que Deus dividiu no meio, 3 anos e meio dividido no meio. Lembra? 42 meses, simbólico. 7 anos em metade. 3 anos e meio dividido no meio. Metade Deus deu tempo para que Cristo viesse a partir da sua ressurreição, salvasse um povo que se chama igreja, e nesse mesmo meio de tempo que foi dividido, ele enviasse esse povo para pegar a palavra de Deus e dar-se liberdade também à besta como sistema, não como o chefão, o anticristo. Como eu disse, Deus deixou esse tempo também para que a besta como sistema opere, mas não como seu representante federal, o cabeça, esse ainda não, mas era como sistema opere. Como para o evangelho ser proclamado a todas as nações. Evangelho esse que não pode ser detido até que ele cumpra a sua missão de salvar todos os eleitos dessa terra. O evangelho tem uma missão, irmãos. Ele foi dado para uma missão, salvar todos os eleitos dessa terra. E até que isso não aconteça, o anticristo final, o escatológico, não aparece. Até que o evangelho cumpra a sua missão cabal e salve o último eleito dessa terra, o anticristo final não aparece. Acabando esse tempo que foi dividido, inicia-se o período da outra parte do tempo, que foi separado e dividido. E é nesse período da segunda metade da história que o anticristo final aparece. Período que chamamos o período da grande tribulação. Quem está entendendo até aqui? Diga um amém. Amém. Que é o período do anticristo final. Lembre, primeira parte, 3 anos e meio dividido no meio. 42 meses, pastor. 3 anos e meio da história da redenção. Deus dividiu no meio. Primeira parte, igreja prega o evangelho, anuncie, salve o último eleito. O anticristo haja como sistema. Quando o último eleito for salvo, entramos na segunda parte desse tempo, que é a parte final do fim. Parte, como eu disse, período esse que chamamos o período da grande tribulação, que é o período do anticristo final, da perseguição do homem da iniquidade e da apostasia da grande tribulação. Período esse que será abreviado. Tem uma notícia boa para nós, irmãos. O período do anticristo será abreviado. O nosso período Deus deixou longo, para que todos os salvos sejam alcançados. Mas o período do anticristo será abreviado. Como assim, irmãos? Veja, Deus não dará ao anticristo o mesmo tempo que deu à igreja para proclamar as boas novas, o evangelho a todas as nações. Já estamos em 2022 anos de proclamação, anúncio do poderoso, vitorioso evangelho de Cristo, que saiu num cavalo branco em Apocalipse 6, vencendo para vencer. 2022 anos de proclamação do evangelho a igreja já tem. O que é que eu quero dizer com isso? Glória a Deus. O anticristo final não terá um tempo nem perto ou semelhante a esse para agir. É a própria Bíblia, irmãos, faz questão de dizer o porquê que esse tempo para o anticristo será abreviado. Sabe por que esse tempo será abreviado? Para nós Deus deixou longo a nossa parte. Para o anticristo foi abreviado esse tempo. Ou seja, os 3 anos e meio do anticristo não será 3 anos e meio. Vamos dizer que Deus tire meio, só deu 1 ano a ele. Sabe por quê, irmãos? Por causa de mim e de você. Por causa dos escolhidos. Por causa da igreja. E eu quero que você veja isso com seus próprios olhos. Abra Mateus aí 24, 22. Vou acabar, já, irmão. Estou correndo aqui. Graças a Deus eu vou acabar.
Você vai saber agora por que o período do anticristo será abreviado. Versículo 24. Por favor. Vamos fazer o seguinte, para que nós entendamos melhor, irmãos, de quem está se falando aqui. Vamos pegar do versículo, deixa eu ver aqui, não, já pronto, isso, do versículo 15, que já está falando do anticristo também. Eu esqueci de dizer, Jesus falou também do anticristo. A grande tribulação, está escrito aí? A grande tribulação, olha lá, vou ler rápido. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, do que falou o profeta Daniel no lugar santo, sabe quem é, né, irmão? De quem falou o profeta Daniel. Quem Daniel falou? Do anticristo. Olha o que Jesus está dizendo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo, olhe para isso, irmão. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. Tá bom para você? Para que fique claro que não foi as minhas palavras. Jesus dizendo, o Filho de Deus, que sabe todos os tempos, épocas e estações, está dizendo para nós, quando o anticristo se levantar, quando isso começar, quando esse homem empossar em Satanás, será um tempo tão ruim, que nunca houve nada igual, nem jamais haverá. Agora, não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo. Por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Aleluia! Viu aí, irmãos? Deus vai encurtar o tempo do anticristo. Ele não terá o tempo que a igreja teve, longo, para anunciar até que o último salvo venha para Cristo. Por que Deus vai fazer isso? Porque nem eu e nem você suportaria. Ninguém seria. Irmão, olhe bem uma coisa. Para Jesus dizer que ninguém seria salvo, é porque vai ser algo muito bom, né? Imagine. Será algo muito ruim, irmãos. Ele vai trazer uma perversidade, algo tão perverso, tão mal. A própria Bíblia faz questão de dizer que nunca houve nada e nem jamais haverá nada igual ao que vai acontecer no tempo que esse homem se levantar. Então Deus misericordiosamente abrevia o tempo para ele, para que eu e você não seja afetado. E Jesus faz questão de dizer o porquê. Porque se esses dias não fossem abreviados, nenhuma alma seria salva. Mas por causa dos escolhidos, Deus encurtará o tempo do anticristo. Olha que informação brilhante nós estamos tendo aqui, irmão. Quando o anticristo se levantar, ele vai ter um tempo encurtado. Ele vai operar, vai trazer perversidade, mas esse tempo será encurtado. Vamos ver a chegada de Jesus, versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, está vendo? Enquanto ele estiver operando na terra, exercendo o mal, a perversidade, Jesus surge glorioso, surge poderosamente. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens e do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, não temas. Você vai passar, eu vou passar, a igreja vai passar, mas numa determinada hora, possa ser que eu morra, possa ser que eu seja daqueles que vão ver. Não é a igreja toda que vai morrer. Alguns santos vão morrer, alguns santos vão ser presos, alguns santos vão ser trucidados, mas eles vão para a glória eterna. Eles serão salvos. Mas no meio disso tudo, quando o anticristo achar que está abafando,
Jesus vem e aparece, salva, leva a igreja e com o sopro da sua boca, ele destrói o anticristo, joga ele no lago de fogo que arde com enxofre e o fogo eterno. Vamos acabar, irmãos, essa mensagem. Vamos lá, volta para Apocalipse. E eu sei que a pergunta que fica é: pastor, o senhor falou de 3 anos dividido no meio, não foi? 3 anos dividido no meio, e que a primeira etapa desses anos foi dado à igreja, para que proclame, e a segunda etapa vai ser dada ao anticristo federal, o homem da iniquidade, mas esse tempo vai ser abreviado. E a pergunta que fica é: em que fase da profecia a igreja se encontra no tempo de hoje? Em que época a igreja está? Os teólogos, irmãos, da atualidade, e eu junto com eles creio assim também, que nós estamos no final do período que foi separado para a igreja proclamar as boas novas dos 3 anos e meio que foram divididos. Ou seja, estamos no final da primeira parte. Guarde isso. Se você quiser se perguntar em que período nós estamos, nós, os teólogos, identifica certamente que nós estamos no final da primeira parte, já passando para o período da outra metade, que foi dividida da parte final, que chamamos o período da grande tribulação, período da revelação do anticristo final. Tudo aponta para isso, irmãos. O cenário está pronto para a besta emergir do mar, para o homem da iniquidade se manifestar, para a grande tribulação começar. Sabe o que é que vai fazer a diferença? Versículo de número 10. Se alguém levar para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Sabe o que vai fazer você vencer, e eu, a igreja do anticristo? A santidade a Deus. A sua fidelidade de não vender, não trocar a sua fé por nada, ainda que lhe custe a vida, o pescoço, cativeiro. Você, por santidade e amor ao evangelho, não vai negar a Cristo. Por isso, a Bíblia faz questão de dizer assim: quem for para cativeiro vai, não vai negar não, não vai blasfemar não, não vai se render aos pés do iníquo não. Quem for para cativeiro vai, preso. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto. E ele acaba dizendo assim: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Isso vai acontecer. E a igreja começou a se preparar. Se tem crente aqui e ouviu essa mensagem, eu creio que é a maioria, você foi avisado de uma forma escatológica, brilhante, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos assistiu essa noite, trouxe uma revelação especial, maravilhosa, do que vai acontecer aí fora. Esse homem vai levantar. Acredito eu que estamos passando para o período dele, tudo indica. E quando isso acontecer, lembre, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Que perseverança é, pastor? Ser fiel até a morte, para que obtenha a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Fique de pé.